Olá, estudante marista! Hoje nós iremos aprender um conteúdo novo, que é fração decimal e números decimais. Venha comigo aprender mais um conteúdo? Então vamos lá. Fração decimal e números decimais. Para ser uma fração, ela precisa de um termo determinante. Ela precisa de numerador e precisa de denominador. Quando fala decimal, lembra-se de alguns números. Que números são esses? São os números 10, 100 e 1000. Ou seja, esses números precisam estar no denominador. Exemplo, eu tenho aqui 2 décimos. Eu tenho 57 centésimos. Tenho 3 milésimos. Observe bem os denominadores: 10, 100 e 1000. Professora, mas se eu escrever lá 100 quartos, tem o número 100 lá no numerador. Então, quer dizer que é uma fração decimal? Porque tem o 100? Não. Por que que não é? Porque ele precisa estar no denominador. E aqui está onde? O número 100 está no numerador. Ou seja, essa fração, ela não é uma fração decimal, ok? Para transformar esses números em fração decimal em números decimais, eu tenho que observar a seguinte coisa. O número 10 contém quantos zeros? Contém apenas um zero. Ou seja, um número após a vírgula. Agora sim, nós iremos utilizar a vírgula. Então, 2 décimos. Como que eu vou escrever isso em número decimal? Então, eu vou escrever o 2, vou começar a contar da direita para a esquerda. Então, eu tenho o número 1. Então, tem que ter só um número, né? Vou colocar vírgula. Eu não tenho outro número para acrescentar. Vou acrescentar com 0. Então, quer dizer que se transformou em 2 décimos. 57 centésimos. Quantos números depois da vírgula tem que ter? Observe, quantos zeros? 2. Então, eu vou escrever, ó, o 7, o 5, aí eu vou contar. 1, 2, coloca a vírgula, então, eu vou acrescentar com 0. Aí, ficou 57 centésimos. 3 milésimos. Milésimos, o 1000 tem quantos zeros? 3. Então, tem que ter quantos números depois da vírgula? 3 números. Então, vamos colocar, ó, 3, então, quer dizer, o número. Eu não tenho os demais números. Como que eu faço? Eu vou acrescentar 0, ó. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Aí, eu vou colocar vírgula, 0. Então, ficou 3 milésimos. Vamos ver outros exemplos. Eu tenho aqui 27 décimos. Vamos transformar em número decimal. Então, vou pegar o 27 e vou contar quantos números? Sempre da direita para a esquerda. Eu vou contar apenas um número. Então, vou colocar um número e vou colocar a vírgula. Então, deu 2 inteiros e 7 décimos. Se eu tenho lá 349 centésimos, eu tenho que contar quantos números depois da vírgula? 2 números. Vou pegar o número aqui e vou escrever, ó, 349. Lembrando que eu vou contar sempre da direita para a esquerda. 1, 2 e colocar a vírgula. Então, quer dizer que deu 3 inteiros e 49 centésimos. Professora, e se tiver o inverso? Se eu tenho um número decimal, como que eu faço para transformar em fração decimal? Simples assim, ó. Eu tenho 4 inteiros, 137 milésimos, tá?
Como que eu transformo isso em fração? Vou pegar um número completo aqui, então ele vai ficar sem a vírgula, ó. 4.137, tá vendo que eu não coloquei nenhum ponto? 4.137. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 3. Então, qual o número que tem 3 zeros? É o 10, o 100 ou o 1000? Então, no caso aqui, eu tenho o 1000. Então, eu venho aqui e coloco 1000. Lembrando uma coisa, 10 vem da palavra, ó, 10 de décimos. 100 de centésimos. E 1000 de milésimo.